André Mendonça. Os assuntos são todos interconectados. Sim, aqui. Intergalácticos. André Mendonça vota para negar queixa-crime de Bolsonaro contra André Janones. Nossa, Exatamente isso. Vamos entender aqui. Ou seja, André Mendonça pró-Janones. Exatamente. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o terrivelmente evangélico, né? votou para rejeitar uma queixa-crime apresentada por Jair Bolsonaro contra o deputado federal André Janones, por declarações feitas pelo congressista. Foi a queixa-crime. Mendonça, ao apoiar a divergência inaugurada por Cristiano Zanin, ressaltou que, apesar de questionáveis, as falas de Janones estão relacionadas ao exercício do mandato, estando, portanto, amparadas pela imunidade parlamentar, conforme entendimento histórico do STF. A declaração aqui do Janones foi que a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolimento de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates. O ministro mencionou aí precedentes no inquérito 2874, em que o voto do ministro aposentado Celso de Mello enfatizou a prevalência da imunidade para manifestações fora do Congresso, desde que ligadas ao mandato. Também citou o posicionamento do ministro Dias Toffoli na petição 8738, destacando a relação intrínseca entre o mandato parlamentar e o debate político, mesmo fora do ambiente congressual. Perdão. Mendonça enfatizou a importância de estabelecer uma posição clara para garantir segurança jurídica e orientar a interpretação das normas constitucionais pelos tribunais e jurisdicionados. No entanto, sua divergência em relação ao voto da relatora Carmen Lúcia, que propunha o prosseguimento parcial da queixa apenas pelo crime de injúria, indicam a discordância quanto à admissibilidade da ação penal contra Janones. Até o momento, a ministra foi acompanhada por Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Flávio Dino, enquanto a PGR defendeu o recebimento da queixa. Né? E quais foram as declarações? O que foi que o Janones falou? É isso que eu ia falar para você ler, porque é bem diferente do que o Mendonça argumentou. Tá? O Mendonça cagou no maiô. Tá? Olha só, técnico juridiquês. Dia 31 de março de 2023, o Janones disse o seguinte: hoje vocês estão aí se preparando para o feriado e o ladrãozinho de joias se preparando para encarar a polícia. É a primeira de muitas contas que o bandido fujão vai ter que acertar. Depois, 5 de abril, ele disse: o assassino que matou 4 crianças hoje em Santa Catarina tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro. Luiz Lima, autor da chacina, mantinha em suas redes de postagens enaltecendo o capitão que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado assim como o nazismo. Essas foram as falas do Janones, que, segundo o Mendonça, né, é apenas a livre manifestação. É uma livre manifestação. Ligada ao mandato. Chamar alguém de nazista, assassino e ladrão. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: ladrãozinho de joias. Então, acusou de ladrão. Depois chamou de bandido fujão, ou seja, de que ele fugiu da justiça, ou tentou escapular, que é um criminoso condenado. Depois chamou de assassino, né, crime de homicídio. Depois ele chamou de matou milhares, né? Ou seja, não sei se é um genocídio, né, mas é um assassino em série. E depois, em quinto lugar, dizendo que o movimento do Bolsonaro deveria ser comparado ao nazista, portanto, o próprio Bolsonaro teria aspirações nazistas, o que também é um crime. Então, em 2 falas, ele cometeu 5 calúnias. Porque difamação é você acusar a pessoa de uma coisa que ela não fez e que não é crime. Né? Por exemplo, chamar você de, sei lá, um abestado, etc. e tal. Né? Agora, chifrudo. Agora, você caluniar, quer dizer, imputar um crime que aquela pessoa não cometeu. E isso é crime. Menor potencial ofensivo, claro, não leva à cadeia, óbvio, mas merece uma condenação do campo criminal e indenização e reparação no campo civil.
Né? Portanto, aqui, se qualquer juiz, se o Mendonça tivesse um pouco de neurônio, qualificação jurídica e coragem, né, coisa que eu acho que lhe falta, ele teria sim ido para esse tipo de condenação. Não é que o Janones tem que, por isso, perder o mandato, mas teria que pagar, né, os danos morais e reparar isso aí, fazer um desmentido, uma declaração, qualquer coisa do tipo, para reparar essas calúnias que foram feitas. Porque não foi comprovado que ele é ladrão de joias, nem que ele é um bandido fujão, porque ele não fugiu, inclusive entregou o passaporte. Ele não é um assassino, porque também não foi condenado, e também não é nazista, né? E está faltando mais um aqui. Ah, sim, e não é um assassino em série porque matou milhares na pandemia. Nada disso está comprovado. Ele não tem nenhuma condenação na justiça nesse sentido. Portanto, é calúnia. Agora, por que isso estaria dentro do exercício do mandato? O que dizer estas coisas tem a ver com o mandato político? Eu não sei. Aliás, o Janones, se fosse para perder, falou em perder mandato, assim, isso é o de menos, né? Ele teria perdido mandato pelo que foi feito agora, pela né? Rachadinha, exato. Entendeu? Enfim. Por admitir criar mentiras para prejudicar as pessoas, como ele diz no seu livro, essas coisas. Agora, isso não. Exatamente. Mas, enfim. Cara, depois da rachadinha, admitida, provada, mas que, enfim, a justificativa é, sei lá, deixa para lá porque ele é da esquerda, porque até agora eu não entendi qual que é a justificativa jurídica que os caras conseguiram dar para engavetar aquele processo da rachadinha. Tipo, basicamente é assim. Foi há muito tempo, já passou. O tempo apaga, Brás. O tempo apaga. A gente que é rancoroso. Vocês são muito apegados a esse negócio antigo e burguês chamado justiça. Exatamente, cara. Bom, agora, é exatamente como disse a Raquel Nogueira, o Daniel Silveira não tem problema, né? Meses depois é o flagrante perpétuo. O Daniel Silveira perdeu o mandato por muito menos. Então, ele caluniou, injuriou e difamou. Ele cometeu os três. Perdeu o mandato? Não, perdeu o mandato, foi preso. Perdeu o mandato pelo STF, depois foi confirmado pelo Congresso, covarde, né? E está lá preso até agora. Já cumpriu, acho que um sexto da pena, não lembro quanto, já deveria estar solto em condicional, mas não está. É isso. Bom, cara, a gente tem gente presa no Brasil por uma viagem que não aconteceu e que se tivesse acontecido não teria sido ilegal. Porque eu vejo, exato, o caso do Felipe Martins é bizarro porque eu vejo algumas pessoas argumentando o tempo inteiro. Mas ele não viajou. Sim, mas esse não é o problema. O problema é que ainda que ele tivesse viajado e tivesse voltado em março, fevereiro, não importa, não haveria crime, porque não é crime viajar. Né? Ele está fugindo da justiça. Sim, mas ele nem sabia que ele estava sendo investigado. Então não é crime. Né? E mesmo assim, a investigação pela qual ele estava sendo... a investigação do crime do qual ele estava sendo acusado não é crime. O que é que ele fez objetivamente? Nada. Né? Ele participou de uma comissão que avaliava um artigo constitucional e que ele foi chamado como articulador da minuta do golpe. Né? Mas, ou seja, interpretar um artigo constitucional que fala, né, da possível intervenção das Forças Armadas, ou seja, tentando interpretar um dispositivo nunca usado, isto é golpe? Enfim, né? Eu estou dizendo, o princípio de toda coisa já está errado. Né? Ou seja, discutir se ele foi ou não aos Estados Unidos é conceder que a investigação do STF é legítima. É legítima, perfeito. Esse erro não pode ser cometido, tá? É que nem a história do arroz. Não, agora vai ter um leilão melhor do arroz do que aquele chumbrega que foi feito. Não pode ter leilão do arroz, não pode comprar arroz tailandês, indonesiano, porque simplesmente não precisa. Não precisa, vai rasgar dinheiro. A gente está cedendo na janela de Overton, não pode, volta para o princípio da coisa. Perfeito. Entendeu?